Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Muito bem, vamos lá. Cirurgia endoscópica da coluna. O plano de saúde é obrigado a cobrir, sim ou não? Eu trago para vocês uma decisão aqui já em segundo grau, já um resultado de uma apelação para mostrar para vocês que sim, o plano de saúde é obrigado a cobrir, tá? A cirurgia endoscópica da coluna custa a partir de R$30 mil, isso aqui é uma cotação de 2021, hoje já está mais caro, vai ficando sempre mais caro e por isso é óbvio, o consumidor beneficiário do plano de saúde não vai ter sempre condição de arcar com uma cirurgia dessa e vai ficar sem ter o que fazer quando há a negativa do plano de saúde, né? Mas aqui nesse processo a gente vê que o tribunal chancelou a decisão já do juízo de primeiro grau, dizendo que é sim obrigação do plano de saúde cobrir essa cirurgia, né? Aqui a ementa da decisão dizendo plano de saúde, determinado fornecimento de medicamentos, no caso seria cirurgia, né? Autor diagnosticado com quadro de dor lombar intensa, é um dos motivos pelos quais essa cirurgia vai ser prescrita pelo médico, tá? Indicação médica para a cirurgia de coluna por via endoscópica. É o próprio médico do beneficiário, um médico inclusive via de regra chancelado pelo plano de saúde, que está conveniado com o plano de saúde, e o plano de saúde vai lá e nega, dizendo que o rol da ANS não cobriria esse tratamento, essa cirurgia, né? E aí a gente tem aqui a decisão que vai dizer que, esse aqui é o ponto principal da decisão. O fato de não constar da resolução da ANS não implica, por si só, exclusão da cobertura do plano de saúde. Se existe um rol de procedimentos obrigatórios, isso só significa que são básicos e indispensáveis a todos os contratos e, portanto, não podem ser excluídos, a não ser por previsão contratual expressa. E ainda assim, mesmo que haja previsão contratual expressa, tá? Isso não está constando aqui no acórdão, mas ainda assim há a possibilidade jurídica do pedido. Vamos explicar para vocês com mais detalhes o porquê que o tratamento médico deve sempre ou quase sempre ser coberto pelo plano de saúde e vamos explicar melhor como funciona esse processo, como conseguir fazer, obrigar o plano de saúde a realizar essa cobertura. Vamos lá para outra tela. Vamos lá então, vamos explicar por que é que o plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento que é indicado pelo médico, tá? A gente vai mostrar por que o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento prescrito pelo médico e vamos falar um pouco sobre como funciona esse processo, tá? Então vamos lá, o que ocorre? Existe um órgão do governo que é chamado ANS, tá? É uma agência do governo que vai fazer uma lista de quais são os tratamentos e medicamentos que são devidos aos consumidores, aos beneficiários dos planos de saúde. A gente chama essa lista de rol da ANS. Tá? Só que essa ANS é o seguinte, ela muitas vezes não consegue acompanhar a velocidade da ciência, das descobertas médicas. Ela também muitas vezes ela é administrada por pessoas que têm interesses de lobistas, de plano de saúde, etc. Então o rol da ANS, ele nem sempre vai contemplar todos os melhores tratamentos para o caso do consumidor, para o caso do paciente, né? E antigamente o Poder Judiciário falava, olha, esse rol da ANS aqui, essa lista de remédios, é só um exemplo, né? O plano de saúde tem que cobrir outros tratamentos além daqueles que estão nesse rol. Ocorre que a Justiça, desde 2022, mudou o seu entendimento e passou a dizer que não, que o que tem que cobrir é o que está nesse rol aqui, com algumas exceções, mas via de regra seria isso. O que ocorreu então? O Congresso foi lá e aprovou a lei 14.454 de 2022, tá? O que é essa lei? Ela é uma lei que vai modificar uma outra lei, que é a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, tá?
a gente chama ela de Lei dos Planos de Saúde, ou LPS. Essa lei vai ter no seu artigo 10, eu gosto de citar quais são os artigos para você poder, inclusive, conferir, né? No artigo 10, você tem uma coisa que é chamada de plano referência. O que é o plano referência? É o mínimo que qualquer plano de saúde tem que oferecer para o consumidor. É o mínimo que qualquer plano de saúde tem que oferecer para o beneficiário. E essa lei 14.000 aqui alterou a lei 9.000 para inserir 2 parágrafos, né? Modificar e inserir, que no caso é o 12 e o parágrafo 13, né? O que é que esse parágrafo 12 vai dizer? Ele vai dizer que o rol da ANS é exemplificativo. Ou seja, aqueles exames, aqueles medicamentos, tudo aquilo que consta ali do rol da ANS, é só um exemplo do que o plano de saúde tem que cobrir, e não tudo que o plano de saúde tem que cobrir, né? Aí você fala, entendi, quer dizer então que o plano de saúde tem que cobrir absolutamente tudo? Não. Tem aqui o artigo 13, que vai trazer 2 opções. Vamos fazer para baixo para ficar até mais fácil, né? O artigo 13 vai explicar que há 2 casos em que o plano de saúde tem que cobrir o tratamento que está fora do rol da ANS, que são os casos em que o tratamento tem comprovação científica e o caso em que o tratamento, o medicamento, o exame, ou seja lá o que for, é aprovado pela Conitec, que é um outro órgão, ou outros órgãos internacionais de tecnologia em saúde, tá? E aqui é importante a gente frisar que a palavra que a própria lei traz é ou, tá? Ou seja, você não precisa que haja comprovação científica e, ao mesmo tempo, seja aprovado por um desses órgãos aqui. A Conitec é um órgão internacional. Basta um dos dois. Mas a verdade é que, assim, essa segunda opção aqui, que é da aprovação da Unitec ou de outros órgãos, ela é meio que... Eu achei besteira pôr na lei, para ser sincero, porque se está aprovado por um desses órgãos, é porque há estudos que comprovam a eficácia científica daquele medicamento ou daquele exame para diagnosticar uma doença ou alguma coisa, né? Então isso aqui é um pouco besteira. Mas, na maioria dos casos, quando o médico ele prescreve um medicamento, nós temos as 2 coisas, tá? Porque o próprio Código de Ética Médica, ele não permite que o médico prescreva tratamentos experimentais. Tratamento experimental é uma coisa que não é um médico no dia a dia que vai passar para você. Quem vai passar para você tratamento experimental pode ser um médico dentro de um instituto de pesquisa, né? Geralmente não é o caso. O médico do plano de saúde, ele não vai fazer isso, ele só vai te passar um medicamento que tenha comprovação científica, ele já foi testado, já teve pesquisas a respeito da efetividade daquele medicamento ou daquele exame para poder colaborar com o eventual diagnóstico, com a manutenção dos cuidados com a saúde do paciente. E ele normalmente, aqui realmente o Conitec demora muito, tá? Mas quando a gente, aqui no escritório pelo menos, quando a gente vai entrar com a ação, a gente sempre junta no processo documentos que demonstram que existe comprovação científica, e geralmente existe, porque como eu disse, o médico não vai receitar para você um tratamento experimental, ele não é louco de fazer isso, né? Via de regra, lógico que pode ocorrer, né? Tô falando aqui pela experiência que a gente tem no escritório. A gente confia em entrar com o processo porque a gente confia que o médico não tá lá apostando o CRM dele numa aventura, né, no experimento. Mas geralmente, se tem comprovação científica, algum desses órgãos internacionais vai já ter aprovado a utilização desse medicamento, desse tratamento em geral, né? A gente costuma buscar muito aqui no escritório as aprovações do FDA, tá? Que seria um equivalente à Anvisa, só que lá dos Estados Unidos, né? E é muito importante estar de olho em tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque como essas mudanças, pode ver a Lei 14.000 que eu citei, ela é de 2022, né? A gente entra para ver os processos, o que os advogados estão fazendo quando entram com o processo, eles ainda estão atuando com a lei antiga, com os entendimentos antigos da jurisprudência. Às vezes a gente vê até juiz julgando
sem perceber que mudou a maneira como você tem que fazer a prova das coisas no processo, né? Hoje em dia você prova juntando no processo essas duas coisas aqui, né? Mostrando que está cumprido o que está escrito no parágrafo 13 do artigo 10. Você não pode mais entrar com o processo pensando no que havia antes da inovação legal, porque senão você corre realmente um risco de perder esse processo por besteira, né? Então é importante seguir tudo isso aqui, porque a lei veio a favor do consumidor, a favor do beneficiário, né? A lei ela realmente enxerga uma situação em que é muito difícil que o beneficiário não tenha direito à concessão do medicamento, né? Mas aí a gente precisa aprofundar e lembrar de duas situações, tá? A primeira é a da medicação off-label e a segunda é a da medicação para uso domiciliar, tá? Vamos lá. Off-label, o que é off-label? É aquele medicamento que ele está sendo utilizado, mas que aquele uso em específico não está na bula do remédio, né? Então vamos supor, você tem um problema de... você tem um tipo de tumor, que é um tumor X, né? E o tratamento para esse tumor ele é geralmente feito pelo medicamento Y. Ocorre que o medicamento Y foi testado e não funcionou. O seu médico sabe que existe um medicamento Z, que ele é aprovado pela Anvisa, é um medicamento que ele é seguro e que ele é usado para tratar... Eu vou pegar um exemplo bem bobo aqui, mas é só para você entender bem o que é o off-label. Ele é usado para tratar queda de cabelo. Perceba que assim, entre queda de cabelo e tratar um tumor, a princípio não tem nada a ver, mas há estudos científicos, a comprovação científica de que pessoas que estavam usando esse medicamento para queda de cabelo e tinham esse tipo de tumor, viram a diminuição do tumor. Ou seja, o medicamento não foi feito para tratar esse tumor, por isso não está na bula. Mas o medicamento é seguro, ele é aprovado pela Anvisa, é um medicamento que tem comprovação científica de que ele vai tratar o seu problema. Logo, o fato de ser uma prescrição off-label, de não estar na bula, não invalida a prescrição, tá? Então o plano de saúde tem que cobrir, tá? Tem que cobrir esse medicamento, mesmo que seja uma prescrição off-label, uma prescrição fora da bula. E aqui, por fim, a gente vai ver uma questão que é não menos importante, que é se o remédio for de alto... Porque se é um remédio baratinho, normalmente a pessoa não tem interesse em ver esse medicamento coberto pelo plano de saúde. Mas e se é um medicamento de alto custo para você utilizar em casa, que é um medicamento domiciliar? O plano de saúde é obrigado a cobrir? E a resposta é não, tá? A gente tinha algumas decisões da justiça no sentido de que se o medicamento, o tratamento, ele é um tratamento de alto custo, o plano de saúde deveria custear mesmo que fosse para uso domiciliar. Hoje o entendimento, e tem uma exceção que eu vou trazer para vocês, tá? Mas hoje o entendimento é que o medicamento para uso domiciliar, por mais que ele seja de alto custo, ele não tem que ser coberto pelo plano de saúde. Ele deve ser coberto apenas quando é para uso, que a gente chama de uso hospitalar, né? Que é o uso quando você está internado, ou uso ambulatorial, ou seja, quando você tem que ir até uma clínica médica, um hospital, qualquer coisa, nem que seja só para aplicar o medicamento e ir embora, né? Mas se ele é aplicado ali no âmbito ambulatorial ou hospitalar, então sim, o plano de saúde deve cobrir o medicamento. Agora, se é domiciliar, aí não deve. Qual é a exceção? A exceção são os medicamentos antineoplásicos, tá? Ou os que fazem parte desse tratamento. Ou seja, se são medicamentos para tratar câncer, para tratar carcinoma, para tratar tudo que for câncer, então sim, mesmo que for para uso domiciliar, o plano de saúde tem que cobrir esse medicamento. Ah, mas esse medicamento ele não é exatamente para o câncer, ele é um medicamento porque outro medicamento que eu tomo para o câncer me causa um problema estomacal, então eu tenho que tomar esse medicamento que é caríssimo
para poder proteger o meu estômago. Não importa, faz parte do tratamento do câncer, portanto, deve sim ser coberto. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala na obrigatoriedade de um plano de saúde de cobrir tratamentos, a gente passa por esses aspectos, né? E por isso, se você utiliza a tese correta, que é essa tese que eu passei para vocês, que é fazendo o quê? Pegando a lei 9656/98, aí seu advogado entra mostrando que o parágrafo 12 decidiu que o rol da ANS é exemplificativo. E aí ele mostra que, nesse caso, o tratamento, o medicamento, seja lá o que for que foi prescrito pelo médico, está ou comprovado cientificamente, ou já está admitido em órgãos de tecnologia da saúde, como, por exemplo, a Conitec, ou o FDA americano, ou, entre outros, tem a Comunidade Europeia, etc, etc. Mas se o seu advogado vem e traz esses dois pontos aqui e mostra para o juiz, a chance de você conseguir esse tratamento através de um processo judicial é enorme, tá? É muito, muito, muito grande mesmo, né? A não ser, é lógico, como eu disse, que seja um caso de medicamento experimental, aí fica muito, muito difícil, né? E é um processo que ele é relativamente... ele é relativamente rápido, porque tem processos que são muito mais demorados, mas todo processo judicial é lento, né? Por isso, quando a gente entra com esse processo, a gente pede aquilo que geralmente o pessoal chama de liminar, né? Que é um nome que não é um nome técnico, o nome direitinho é tutela antecipada de urgência, né? Você pede essa tutela antecipada de urgência, que o pessoal chama de liminar, falando, olha, juiz, se a gente for esperar esse processo acabar, que vai demorar 1 ano e meio, quem sabe 2 anos, para poder conseguir esse tratamento, não vai rolar, vai piorar o estado de saúde do beneficiário, né? Então seria o caso da gente fazer o quê? Da gente ter uma liminar, uma ordem desse juízo, falando assim, olha, plano de saúde, você tem, por exemplo, 48 horas, se o caso for muito urgente, ou 5 dias, se não for tão urgente, para custear esse tratamento. Caso você não faça isso, vai pagar uma multa lá de R$1.000 por dia, de R$2.000 por dia, que você demorar para realizar a cobertura do tratamento que foi definido pelo médico assistente, tá? Então, por mais que processos sejam um pouco demorados, via de regra, a gente tem sim o deferimento dessa liminar, às vezes tem que recorrer para conseguir a liminar, mas em 99% dos casos a gente consegue e consegue garantir o tratamento através do plano de saúde para que o consumidor possa receber aquele serviço, que é um serviço que ele contratou e que a lei diz que ele tem que receber, tá bom? Bom, preciso lembrar você que se quiser conversar com a gente, tem links aqui na descrição, tem links nos comentários, links de contato, e ficamos à disposição. Até a próxima!